apresentar um pouco sobre as especificidades do concurso público, instrumentos mais utilizados, as vantagens e desvantagens e também questões éticas e técnicas que envolvem avaliação psicológica. O concurso público é composto de diversas etapas que visam selecionar o melhor candidato ao cargo ofertado. Entrando dentro das especificidades do concurso público, como uma dessas etapas, a maioria dos concursos apresenta a avaliação psicológica e ela busca compreender elementos racionais e emocionais do candidato, aspectos da personalidade, confrontando com as peculiaridades necessárias ao exercício do cargo e, desta forma, avaliar se está compatível ao exercício do mesmo. E essa etapa do concurso se mostra imprescindível para que a administração pública selecione o melhor candidato à medida que esta avaliação é projetada no intuito de identificar se o mesmo apresenta condições psíquicas de exercer o aludido cargo. Desta forma, nós podemos concluir que a avaliação psicológica é de suma importância para a seleção do melhor candidato, pelo fato de que apresenta maior credibilidade e segurança na seleção. Assim, o candidato aprovado presume-se apto a enfrentar qualquer situação prática no exercício do mesmo, assegurando-se assim a já relatada eficiência exigida nas atividades administrativas. Vou falar um pouco sobre as vantagens e desvantagens, mas antes eu vou pincelar um pouco sobre o processo que ocorre em uma seleção de pessoas no concurso público. Essa seleção é fundamental para garantir a organização, a eficácia dessas organizações e assim colocar esses profissionais em suas respectivas funções, que consigam realizar de forma qualificada. E como principais aspectos, temos positivos e negativos frente a essa seleção de pessoal. Os positivos, temos a meritocracia e a estabilidade. A meritocracia por quê? Porque se você estudou e se preparou, a probabilidade de você passar em uma avaliação, em um concurso, é maior. E estabilidade por quê? Uma vez lá dentro que eu me refiro é no emprego ou qualquer outro tipo de convênio que tenha com o concurso. Você possui direitos. E, por exemplo, em caso de demissão, você pode recorrer a esses direitos sem falar na estabilidade financeira, recebendo todo mês seu salarinho. Você tem. Enfim, e temos os aspectos negativos. Desmotivação e acomodação por parte desses colaboradores, futuros servidores, enfim. Eles se desmotivam por quê? Vamos colocar uma má remuneração por parte desses funcionários ou um ambiente de trabalho que lhe causam estresse, qualquer outro tipo que cause um desconforto nessa pessoa. E acomodação porque eu tenho para mim que tarefas repetitivas acabam cansando aquela pessoa. Descrição dos cargos incompatíveis com as atividades realizadas. Isso ocorre geralmente quando a identificação daquelas capacidades que o indivíduo possui ocorre de forma errônea. Aí você acaba colocando a pessoa para realizar uma tarefa que às vezes ela não tem uma habilidade, uma boa habilidade para realizar aquela tarefa. E agora vamos falar sobre as vantagens e desvantagens da avaliação em um concurso ou em qualquer outro tipo de meio de selecionar, recrutar indivíduos. Nas vantagens temos o uso de entrevistas estruturadas. É um dos métodos da avaliação. A entrevista ela tem a sua função de coleta de dados
de uma forma mais proveitosa e mais, digamos assim, empática. Coloca bastante aspas nessa empática porque às vezes o profissional não pode ter um vínculo com, às vezes não, né? Nunca. Não pode ter um vínculo com o cliente. Eu falo de forma empática porque, como o exemplo da Dani que ela deu em sala de aula, da pessoa que esqueceu seus documentos para fazer a avaliação ou os testes, a pessoa que, às vezes a pessoa é cega ou surda ou tem algum outro tipo de problema, e a vantagem da entrevista é essa. Sem falar que ela possibilita um maior contato com o entrevistado e conhecendo as suas crenças e valores, e assim é possibilitado colocá-lo em um cargo ideal. Sem influência também no resultado, porque às vezes acabam levando em conta esses déficits, e se acabam não levando em conta, corta essa parte. Desvantagens. Temos a influência interpessoal que um tem sobre o outro. O profissional, às vezes, que não está bem preparado, não tem suas questões resolvidas, acabam influenciando na resposta ou induzindo o entrevistado a responder aquilo que ele acaba desejando. E temos o entrevistado que acaba interferindo no resultado da avaliação, passando um comportamento ou algo do tipo que passa uma falsa imagem dele, entendeu? E acaba interferindo não só no resultado da avaliação, mas da percepção que o profissional teve sobre essa pessoa. Instrumentos mais utilizados e construtos avaliados. Especificamente sobre os testes para o concurso público, os psicólogos podem avaliar diferentes construtos como inteligência, atenção, memória, personalidade, entre outros. E os tipos de testes mais utilizados em concursos públicos são os testes para concurso públicos indicados para avaliação da inteligência, são os testes não verbal de inteligência, G38, teste de inteligência, que é o TI, teste não verbal de inteligência, que é o R1, e os testes para concurso público indicados para avaliação da atenção são teste de atenção concentrada, que é o AC, bateria psicológica para avaliação da atenção, que é o BPA, atenção dividida e sustentada, que é o AD e AS, e bateria geral de funções mentais, testes de atenção difusa, BGFM-1, bateria geral de funções mentais, teste de atenção concentrada, BGFM-2, e os testes para concurso público mais indicados para avaliação da memória são teste pictórico de memória, TEPIC-M e bateria geral de funções mentais, teste de memória de reconhecimento, e os testes para concurso públicos indicados para a avaliação da personalidade são o teste palográfico na avaliação da personalidade, escala de personalidade de Conway, CPS, inventário de personalidade NEO revisado, NEO-PI-R e inventário de 5 fatores NEO revisado, NEO-FF-R versão curta. Além dos testes para o concurso público mencionados anteriormente, pode-se ainda destacar o uso da escala de avaliação da impulsividade, formas A e B, e o inventário de expressão de raiva como estado e traço.
questões éticas da avaliação psicológica no contexto de recrutamento e seleção e concurso público. Eu não achei muitas pesquisas que falassem sobre esse tema, mas eu encontrei um artigo em que citava 2 pesquisas feitas em períodos diferentes. A primeira é do período de 1992 até 2003. Essa pesquisa, ela enfocou as falhas e denúncias que eram relacionadas ao CFP nesse período. A maioria das falhas estavam relacionadas à realização da perícia do psicotécnico e diziam respeito ao procedimento, utilização dos testes, competência técnica e interferência nos resultados. Nós podemos compreender que nessa época haviam poucas resoluções do CFP em relação à avaliação psicológica, o que de certa forma dificultava a padronização do processo. A segunda pesquisa ela foi realizada de 2006 a 2008 e as principais infrações estavam relacionadas a fornecer, informar e orientar a quem de direito os resultados da avaliação psicológica e dos encaminhamentos, a emissão de documentos sem qualidade e fundamentação teórica, interferências na qualidade psicométrica do instrumento, adulteração de resultados e declarações falsas e, o pior de todos, divulgação, ensino, empréstimo e venda a leigos dos instrumentos. Essas infrações, elas são bem piores do que as primeiras, considerando que nessa época, de 2006 a 2008, já existiam algumas resoluções do CFP falando da forma correta de fazer a avaliação, de fazerem os documentos, de como eles deveriam ser entregues, a quem deveriam ser entregues, e o que deixa claro pra gente um pouco de competência que os psicólogos estão deixando a desejar. E a conclusão é que a maior parte das práticas julgadas dizem respeito ao manejo da avaliação e à produção de documentos, o que nos mostra que não basta apenas o psicólogo ter a formação acadêmica, é preciso ele fazer uma pós ou algum curso complementar para poder estar se preparando mais para fazer a avaliação psicológica, e há também a necessidade de conhecer as resoluções que tratam deste assunto, porque diversas resoluções já foram feitas e reelaboradas pelo CFP, nos mostrando qual a forma correta de fazer a avaliação nesses contextos, qual a forma correta de elaborar os documentos, para que nós possamos também ser vistos pela sociedade como profissão bem fundamentada, porque se as infrações continuam ocorrendo como aconteceu antigamente, o que vai haver é que a sociedade nos vai ver como uma profissão que não tem uma boa fundamentação teórica, uma profissão que não está fazendo jus ao seu nome. Algumas das resoluções que tratam desse contexto é a resolução número 2 de 2016, que trata de concursos públicos, a resolução número 9 de 2018, que trata das diretrizes para avaliação psicológica, a resolução número 6 de 2019, que ela foi uma reelaboração de uma resolução antiga que trata das regras para elaboração de documentos, e nós temos um decreto da República número 9.739 de 2019, onde os artigos 36 e 37 tratam da avaliação psicológica no concurso público. Então eu enfatizo novamente a importância do psicólogo estar se capacitando cada vez mais para que possa fazer esse trabalho da forma correta.